Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Luiz e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dispositivos de entrada e saída e também um pouquinho sobre barramentos. Vamos entender um pouquinho como é que funciona aí os barramentos, tá bom? A divisão do computador. Esse conceito foi criado aí e é chamado de arquitetura de John von Neumann, que ele diz que os computadores têm que ter dispositivos de entrada de dados, dispositivos de saída de dados, dispositivos que vão armazenar essas informações que foram geradas na saída de dados e a CPU, que é composta de uma unidade lógica aritmética que vai fazer todas as contas necessárias para poder processar as informações e uma unidade chamada unidade de controle que vai estar fazendo todos os registros das informações que estão sendo computadas ali. Já falo bastante sobre essa parte quando formos tratar de processadores, mas só para que vocês entendam aí a composição dessa arquitetura. Um processamento, uma saída e um armazenamento. E esse é a contínua forma de você conseguir trabalhar com os dados em computadores. Para que você faça toda essa transmissão de dados, a gente precisa entender, então, como é que vai funcionar esse transporte dessas informações. Vamos lembrar um pouquinho sobre a placa-mãe. A placa-mãe é esse dispositivo aí que acopla todos os dispositivos do computador e ela tem a função, basicamente, de funcionar como uma grande coluna para o computador, em que todos os órgãos são atrelados a ela, toda a estrutura é montada em cima dela. E essa composição da placa-mãe é o que permite que você tenha aí a otimização e funcionamento dos computadores. E a comunicação entre esses dados são os barramentos que a gente vai conversar um pouquinho. A gente conversou isso na aula passada, achei interessante a gente dar uma refrisada nisso. Quando a gente olha para a placa-mãe, a gente sempre observa esses conjuntos de equipamentos aí que ficam à disposição, essa visualização aí de entradas, né? E essas são as chamadas portas de entrada e saída, que a gente viu no vídeo anterior, e elas têm basicamente a função de agregar novos componentes ao computador. A função dessas portas é trazer a possibilidade de você agregar dispositivos. A gente tem dispositivos que são internos do computador, a gente já falou um pouquinho sobre eles, e nós temos dispositivos que podem ser externos, que podem vir de um outro local e entrar em contato com o computador. E esse tipo de dispositivo é ligado por essas portas que a gente chama de porta de entrada. Esse estilo aí que vocês estão vendo, essa função aí que vocês estão vendo, chamada de barramento. Barramento nada mais é do que um caminho, uma trilha, um lugar em que esses dados vão transitar dentro do computador. Nós temos barramentos que funcionam para controlar desde a parte da comunicação entre o hardware em si, o dispositivo de entrada, o dispositivo de saída, a ser atrelado tanto para o processador, quanto para a memória, como para os controladores que vão controlar a parte do vídeo, do teclado, a parte de dispositivos. Tudo isso é atrelado por alguns caminhos que funcionam aí no computador. E o barramento, ele é esse caminho que vai levar e vai trazer esses dados aí dentro da arquitetura. Basicamente, nós temos aí 3 tipos de barramentos que são classificados aí para poder trabalhar, cada um com a sua função. Basicamente, a gente tem o barramento sendo ligado direto ao processador, e todos eles vão chegar em algum momento no processador. Nós temos aí o barramento de endereço, o barramento de dados e o barramento de controle. São barramentos que vão atrelar tanto a comunicação entre os dispositivos de entrada e saída, entre a memória e entre o processador. A função desses barramentos é fazer a comunicação entre eles. Só para que você não se confunda também, a gente chama de barramento interno aquele que está mais próximo do processador, barramento local aquele que vai estar mais próximo da memória e o barramento de expansão aquele que vai estar mais próximo dos dispositivos de entrada e saída, e nesse caso a gente usa um termo aí bem bacana, que são os barramentos de expansão, que são aqueles que permitem você trabalhar como se fosse um pendrive dentro da máquina física, né? Então seria uma forma de você agregar mais placas, né? E a gente usa o slot, que é chamado de slot de expansão, que é aquele local que você pode utilizar para poder estar colocando mais placas no seu computador, pode estar agregando mais dispositivos, tá? Então esses barramentos, só o local deles que é importante a gente também entender. Tem a parte interna, a parte local, mais próxima da memória, e a parte de expansão aí, que vai lidar com dispositivos de entrada e saída.
Vamos falar então um pouquinho agora, vou voltar um pouquinho sobre a função de cada um desses barramentos. Então, basicamente, a gente tem ali a necessidade da memória, que vai trabalhar com instruções e dados. Então, basicamente, nós temos o barramento de endereço, que vai estar endereçando essas instruções para a memória. Ele é ligado diretamente na unidade de controle. Então, ele fica dentro do processador, ligado diretamente na unidade de controle, que vai estar fazendo esse meio de campo, essa comunicação entre a memória e os dados. A gente também tem, e isso é importante entender, que só temos uma via, essa via é direta do processador para a memória. Nós temos também o barramento de instrução e dados, que vai se ligar diretamente com os registradores, que vai estar fazendo essa comunicação de duas vias, que vai estar ligando tanto as instruções de dados, como também ligando aí a memória diretamente com o processador, no caso os registradores. E a unidade de lógica aritmética, aquela que faz as contas, que a gente comentou, vai estar no barramento de controle, fazendo todos os controles de entrada e saída. Então, esses tipos de barramentos têm essa função tanto de trabalhar com a leitura e gravação, e também com as solicitações que possam estar acontecendo ali com o processador, diretamente ligado ao processador. E os tipos mais comuns de barramentos é o PCI. A gente usa muito o PCI Express, que é um dos mais utilizados hoje. A maioria das arquiteturas de computadores hoje funciona com expansão do PCI Express, mas temos outros, como o ISA, como o PCI, como a AGP, que são um pouquinho mais antigos, mas cada um tem a sua função ali. Então depende muito da placa-mãe, depende muito da arquitetura que foi montada naquele circuito, mas nós temos aí outras possibilidades aí que vão estar ligando aí dispositivos. Por exemplo, a gente usava muito ISA para poder trabalhar com modem com mouse. A gente usava muito PCI para ligar disco rígido, placa de rede, enfim. Era a função mais comum delas, ainda funcionam em algumas arquiteturas. E a AGP geralmente trabalhando aí com a parte gráfica, que é mais voltada para GPU do computador. Então, esses tipos de barramentos são os que têm aí a função de comunicação de dados, então esses são os mais comuns que a gente conhece, e estão à disposição aí para que você possa utilizar e entender um pouquinho mais. Né? De forma prática, eu sugiro a você que você abra o computador, olhe os circuitos, olhe o barramento, veja como que funciona essa comunicação. É nítido quando você olha a placa-mãe o caminho que esse tipo de equipamento está percorrendo. Bom, espero que vocês tenham curtido aí, gostado desse nosso primeiro momento aí falando sobre barramento. Fico à disposição de vocês e qualquer dúvida é só dar um toque aí, tá bom? Forte abraço para vocês.